oportunidade de crescimento e nosso irmão orou pedindo a bênção de Deus, não é? Para esse momento, e cremos que Deus assim nos abençoará, porque Deus é sempre muito fiel. Que Deus nos fortaleça. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Palavra de Deus em Gálatas, capítulo de número 6. Leremos dos versos 7 a 10. Palavra de Deus, Gálatas, capítulo de número 6, os versos 7 a 10. A palavra de Deus nos diz assim. Está também sendo projetado. Vamos ler esse texto da palavra de Deus que nos diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Verso 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Seja um bom semeador nas mãos de Deus. Seja um bom semeador, uma boa semeadora nas mãos de Deus. Nós, durante o verão, nós aproveitamos, logo no começo do verão, foi aquele período mais tenso da pandemia, em que a ordem era: fique em casa, não é verdade? Foi quando paramos nosso culto, quando você e eu passamos a nos cuidar mais, não é verdade? E quando saíamos com cuidado, né? Continuamos, muitos de nós, trabalhando, mas em um ritmo diferente, de uma maneira diferente, não é? Era aquele período. E o verão estava começando a surgir, a aparecer, a mostrar a sua face. E aí Ana e eu preparamos aqui no quintal de casa o terreno e nós semeamos. Semeamos várias coisas. Semeamos pepino, semeamos tomate, semeamos couve, semeamos pimenta, né? E foi muito interessante porque o tempo foi passando e foi brotando, foi surgindo, e nós colhemos pepinos grandes, puros, colhemos tomate, e o tomate então espalhou. Então, às vezes, na hora do almoço, dá vontade de comer um tomatinho pequenininho, preparadinho, então vou lá na horta, pego o tomatinho, não é? E nós semeamos e colhemos. Isso é importante para a nossa vida, começar dizendo de que na natureza nós semeamos e colhemos. Mas, queridos, percebemos que o apóstolo Paulo, usando também essa imagem da natureza, ele faz uma afirmação importante quando ele diz: aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Na vida, nós somos chamados para sermos semeadores de coisas boas, eu e você. Somos chamados para sermos semeadores de esperança, onde quer que nós estejamos. Vamos pensar nisso. Olha a afirmação que a Bíblia faz: o que o homem semear, ele também ceifará. E aí é importante nós olharmos que o verso 7 traz essa afirmação, e aí os versos 8, 9 e 10
começam a derramar em nós, diante de nós, exortações importantes para a nossa vida espiritual. Começam a derramar encorajamentos especiais para a nossa vida cristã. Começam a ensinar, a derramar excelentes conselhos para nós. Excelentes conselhos para a nossa vida espiritual. Então preste atenção, irmãos, para mim, essa é uma das partes mais importantes do livro de Gálatas. Um livro rico. Não é? No início do ano, eu me apaixonei pelo livro de Gálatas. Eu comecei a olhar e eu leio constantemente Gálatas. Eu quero pregar mais sobre Gálatas aqui, eu quero falar mais sobre Gálatas, porque é um livro abençoador na nossa vida, e esses 3 versos são essenciais para nós, para mim e para você. Vejam que esse texto é importante para nós, ele pode influenciar a nossa vida, ele precisa influenciar a nossa vida, as nossas atitudes, na nossa família. Veja bem, esses 4 versos aqui são abençoadores para nós. Esses versos podem e precisam influenciar a nossa vida dentro da nossa casa, na nossa família. Ele precisa influenciar a nossa vida na nossa igreja, influenciar nossas atitudes na família, na igreja, na sociedade onde vivemos. Esses 3 versículos são importantes para quem quer ter uma vida cristã saudável, bonita, semeadora de esperança. Preste atenção nisso. E se precisar corrigir a sua vida, corrija na força do Espírito Santo. Se você precisar caminhar de maneira melhor, caminhe de maneira melhor. Peça a Deus a graça de que você possa semear coisas boas onde você está. Que eu e você possamos olhar para esses versículos, eles crescerem diante de nós, eles ganharem espaço na nossa mente, eles inundarem o nosso coração com o desejo de sermos semeadores de esperança onde quer que a gente esteja. Queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, percebemos que esse texto, em primeiro lugar, mostra o perigo de semearmos na carne. Preste atenção, preste atenção. Acompanhe aqui o raciocínio. Esse texto, em primeiro lugar, ele mostra o perigo. E a palavra é essa que eu quero usar. É o perigo. O perigo de semearmos na carne. Porque a colheita não será boa, a consequência não será boa. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Vamos fazer isso, eu quero fazer isso nesse momento. Você que está em casa, você que está acompanhando esse momento, preste atenção nisso. Há um perigo de semearmos na carne, porque a Bíblia diz, veja o que o verso 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. A consequência vai chegar, a conta vai chegar. A conta chega. Quem semeia na carne, da carne não vai colher outra coisa, a não ser a corrupção, queridos irmãos. Paremos, Igreja de Cristo, paremos em nome de Jesus, de semear erva daninha. A erva daninha do pecado. Queridos irmãos, quantas pessoas são semeadoras na família, na igreja, na sociedade, de discórdias. Quem semeia discórdias vai colher corrupção. Quantas pessoas estão semeando ódio, semeando ódio. E nós precisamos parar de semear o ódio, porque nós vamos colher. Em 2014, no meio da multidão, em um campo de futebol, uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas de 23 anos, assistindo uma partida de futebol, no alambrado, atrás de um goleiro, ela pronunciou palavras racistas. Nós vivemos num grande Big Brother.
Você está sendo assistido nas ruas por onde você passa. Talvez você vai estar sendo assistido na casa onde você trabalha. Vivemos uma grande situação de perda de privacidade. E naquele campo de futebol, aquela moça, ela solta uma ofensa. A sua leitura labial não deixou dúvidas. A sua voz não deixou dúvidas. Ela ofendeu uma pessoa, um ser humano que estava trabalhando. Um ser humano que estava defendendo o pão para a sua família. E ela pagou o alto preço. Ela prejudicou o seu time. Ela precisou enfrentar julgamento. Ela passou por uma condenação, porque ela semeou na carne, e nós como cristãos e cristãs precisamos entender que nós não podemos semear na carne, nós não podemos semear ódio, nós não podemos semear discórdias, nós não podemos semear injustiças. Ah, meus amados irmãos, no aeroporto de São Paulo, eu encontrei, meses depois, com aquele homem que foi ofendido. Nós conversamos um pouco. Disse a ele que eu era pastor. Disse a ele que orei pela vida dele. Ele agradeceu, tiramos uma foto e ele se foi. Era um ser humano, irmãos. Era um homem. A cor da pele, diferente da minha, mas era um ser humano. E nós precisamos, como igreja, nos arrepender, até de piadinhas racistas que a gente faz, que humilha as pessoas. A gente tem que parar, porque somos seguidores de Jesus Cristo. E nós precisamos entender, irmãos, essa dimensão do grande amor de Deus por todas as pessoas. Aquela moça semeou na carne e colheu corrupção. Nós precisamos melhorar a nossa vida, parar de semear na carne, parar de semear injustiças. Eu me lembro de um pai que durante muito tempo semeou na vida do seu filho: você é um burro, você é um burro, você é um burro, você é um burro. Aquele menino não conseguiu passar da 8ª série. Toda vez que ele ia fazer a prova para avançar, ele paralisava, a voz do pai ficava ali. Esse menino desenvolveu uma vida horrível, se envolveu com entorpecentes, tornou-se uma pessoa desajustada até hoje. Até hoje pedem oração por ele. Queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chama na nossa família para a gente semear a esperança. Eu queria ouvir um amém da igreja. Nós precisamos entender que onde nós estamos, na igreja que estamos, nós precisamos semear coisas boas na vida dos nossos irmãos. Quantas vezes nossas palavras humilham as pessoas? Quantas vezes a gente olha para adolescentes e criticamos? Adolescentes têm dificuldades com algumas áreas da vida. A gente tem que entender que a nossa boca precisa semear esperança, em nome de Jesus. Queridos, que a graça de Jesus nos ajude para que entendamos este versículo para a nossa vida. Ele foi escrito para mim, para você. Que eu e você possamos pensar nos perigos de semearmos na carne. Mulher, pense nisso. Homem, pense nisso. Jovem, pense nisso. Adolescente, pense nisso. Líderes, pensemos nisso. É tempo da gente entender, queridos, que o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual é algo urgente, para que nós possamos ser semeadores de esperança e nossa vida deixar marcas lindas na vida de alguém. Quantas vezes semeamos o ódio, semeamos coisas que humilham as pessoas.
Nós não existimos para isso, em nome de Jesus. Não humilhe ninguém, não despreze ninguém. Se conhecêssemos a história de algumas pessoas, nós não fazíamos algumas afirmações que não são boas. É o perigo de semear na carne. Pense nisso na sua família. Quantas pessoas vão alojando na mente pensamentos que estão induzindo para o adultério? Isso é semear na carne. E vai gerar corrupção. Vai gerar desgraça. Quantas vezes a gente vai semeando em soberba, em soberba, em soberba, em soberba. A soberba precede a queda. Não semeie na carne, em nome de Jesus. Quando olhamos para esse texto, em primeiro lugar, percebemos que ele mostra o perigo de semearmos na carne. Em segundo lugar, percebemos que esse texto menciona o privilégio de semearmos no Espírito. Ele menciona o privilégio de semearmos no Espírito. Porque quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Queridos irmãos, não pode se esperar algo diferente de um cristão, de uma cristã, de um cristão, de uma cristã. Não se pode esperar algo diferente de nós, porque nós somos chamados em Cristo Jesus para a vida eterna. E quem tem vida eterna precisa ter uma vida que seja inspiração para outras pessoas. Precisa ter uma vida capaz de semear coisas boas. Porque quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Pense nisso. Quando eu fico pensando em pessoas que dedicaram suas vidas semeando no Espírito e colheram muita vida eterna. Fico pensando em uma missionária, hoje está doente, esteve pior, está se recuperando, porque Deus está fazendo um milagre na vida dela. Ela trabalhou em uma praça onde havia muitos drogados, pessoas com uma vida completamente fora dos parâmetros de Deus, e ela ficou 2 anos ali até colher o primeiro fruto. Ela semeava coisas boas, ela semeava a justiça. Um dia ela viu um policial se aproximando, né? Sabemos que temos policiais bons e policiais corruptos, assim como temos pastores fiéis e pastores corruptos, assim como a gente tem políticos que são honestos e políticos que são da pior espécie. E um policial corrupto colocou uma trouxinha de maconha na roupa de um dos hippies que estavam naquela praça, chamada Praça 15, em Florianópolis, em Santa Catarina. Alguns aqui já estiveram lá. E o policial foi e colocou uma trouxinha para levá-lo, para condená-lo, para incriminá-lo. E ela viu, e ela cristã, ela se aproximou do policial e falou assim: o senhor não pode fazer isso. Eu vi quando o senhor fez isso. Eu vi quando o senhor colocou essa porcaria aí no bolso dessa pessoa. Isso é injustiça. Deus vai cobrar do senhor. E eu, como cristã, tenho que dizer para o senhor que Deus está vendo. Ali tinha um policial que não viu o que tinha acontecido. Era um policial cristão. Ouviu quando ela fez a denúncia e falou para ela assim: você viu isso? Ela falou: vi. Você é cristã? Ela falou: eu sou. O policial falou: então o que diz João 3,16? Ela disse que rapidamente disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele homem disse: eu vou checar isso. E não prenderam aquela pessoa que sofreu injustamente uma tentativa de ser criminalizado por algo que não fez. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Queridos, começaram a olhar aquela moça de maneira diferente naquela praça. Aí a história continuou. Aí descobriram que ela era cristã. Ela começou a fazer estudo bíblico com eles, ministrar a palavra. Foi ameaçada. Não temos tempo de falar tudo o que aconteceu ali, mas o fato é que Deus trouxe um despertamento espiritual. Pecadores se arrependeram, pessoas se converteram a Cristo, muitos deles se tornaram missionários, entregaram suas vidas servindo a Cristo. Ela semeou no Espírito e do Espírito colheu a vida eterna. Ah, meus amados irmãos, é isso que a Bíblia nos diz. O que estamos semeando na nossa vida? Sabe, dentro da nossa casa? O que a gente está semeando lá? Vamos semear a bênção por onde a gente passa. E um pastor que toda férias ele pregava em outros lugares, né? A família falava assim, não, vamos descansar. Mas ele falava assim, enquanto eu descanso, eu semeio bênção. Não estou falando que os pastores têm que fazer isso, têm que descansar. Descansar e descansar, não é verdade? Descansar e descansar. Semeie bênção por onde você passa. Peça a Deus essa graça. Você vai trabalhar na casa de alguém que é duro de aguentar? Peça a Deus para que você passe por ali e semeie bênçãos. Porque tem gente que, porque é patrão, pensa que pode humilhar as pessoas. Eu acho que os patrões cristãos têm que ser os melhores patrões do mundo. Não é verdade? Se possível, pagar o que é justo e um pouco mais. Porque ele é cristão. Semeie a esperança onde você está. Porque quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Continue semeando, meus irmãos e irmãs, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Quando olhamos para esse texto, percebemos então que esse texto nos motiva, não é? Esse texto menciona o privilégio de semear no Espírito. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E em terceiro e último lugar, primeiro, percebemos que esse texto mostra o perigo de semearmos na carne, não é? Porque quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Segundo, esse texto menciona o privilégio de semear no Espírito. Porque quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna, coisas boas, uma colheita maravilhosa. E em terceiro e último lugar, esse texto nos motiva o povo de Deus a fazer o bem. Esse texto motiva o povo de Deus a fazer o bem. Porque vejam o que diz aqui no verso de número 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não nos cansemos de fazer o bem. Isso é importante. Talvez você fale, estou cansado de ajudar fulano, uma coisa não vai. Eu estou cansado de mandar dinheiro para aquele meu irmão lá no Brasil e o sujeito só faz atrapalhada. Alguns dizem, eu já ouvi isso. Eu estou cansado de estender a mão para alguém que só me fere. Mas veja o que diz a Bíblia. Devemos nós sermos atentos para não nos cansarmos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. E quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A todos. Alguém já falou, pastor, você fica se envolvendo aí com um preso agora, motivando as pessoas a orarem pelos presídios. O que aquelas pessoas fizeram? Eu já respondi para algumas pessoas, o Evangelho de Cristo é para pecadores. E olhei para alguém e falei assim, olha, peça para que você nunca tenha alguém da sua família jogado na prisão.
Semeie, faça o bem. Faça o bem a todos. E principalmente aos domésticos da fé, não se esqueça dos seus irmãos. Seja uma bênção na vida dos seus irmãos. Estendendo a mão, encorajando, expressando o seu amor cristão, lembrando-se dos seus irmãos. Você não precisa ficar a semana toda ligando para todo mundo da igreja, mas procura algumas pessoas, abençoa, traz uma palavra, encoraja, ora os enfermos. Estende a mão. Não nos cansemos de fazer o bem. Eu tenho um amigo, e eu já vou indo para o encerramento. Esse meu amigo veio estudar aqui nos Estados Unidos, teve algumas dificuldades. O sustento que vinha para ajudá-lo falhou, pararam de estender a mão. E ele precisava aperfeiçoar o inglês. E ele foi fazer uma entrevista numa escola, lá no estado de Washington, lá em cima, perto do Canadá. E ele disse que chegou na universidade, o horário dele estava marcado para tal horário, ele chegou um pouco mais cedo, ficou por ali, tomou um café. Aí ele estava lá esperando o horário para a entrevista dele, não sabia quem iria falar com ele, como iriam falar com ele. Ele chegou, marcou, ninguém sabia quem ele era. E quando ele estava tomando o cafezinho dele, ele observou que um velhinho estava vindo com dificuldades para descer a escada. Ele parou, foi lá, pegou na mão do velhinho, o ajudou a descer a escada. Falou, eu te ajudo a chegar. E o velhinho lá com dificuldade, ele foi, ajudou o velhinho a subir uma outra escada. E o velhinho falou, aqui tá bom. Ele foi um pouquinho mais, colocou o velhinho no elevador, o velhinho foi. Ele esperou dar o horário dele, sabia com quem que ele estava falando. Aí, quando ele entrou na sala, quando ele olha naquela mesa, está o velhinho. O velhinho falou, te conheço. Você foi gentilíssimo comigo. Em que posso servi-lo? Ele contou a história. O velhinho falou assim, você tem a bolsa que você está precisando. Queridos, ele semeou, ele fez o bem, ele semeou no Espírito, e ele foi abençoado. Tem gente que fica semeando só coisa ruim por onde passa, aí quer colher coisa boa. Pastor, nada na minha vida dá certo. Vai semear coisas boas. Peça a Deus essa graça. Em casa, seja uma boa pessoa, das melhores que se possa ter. Na igreja, seja uma bênção. No seu trabalho, seja o melhor funcionário daquela empresa. Você limpa a casa, não joga a sujeira debaixo do tapete. Faça o seu melhor. Não é verdade? Porque alguém vai te indicar. Essa pessoa é fantástica. Peça a graça de Deus para que você seja uma bênção na vida. E não se canse de fazer o bem. Eu quero encerrar. Sabe por quê? Porque às vezes fala, estou cansado. Ai, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Eu lembro de uma pessoa que bebia, que a igreja dava dinheiro. Ela, para comprar a cesta básica, ela ia comprar a bebida. O culto rolando. O filho dela tinha ido para o seminário. Ela entrava. O que é que vocês fizeram com o meu filho? E alguns diziam, pastor, temos que parar de ajudar. Pastor, já fizemos muito, não muda. E eu falava, gente, continuem, vamos continuar um pouco mais. O que a Bíblia fala? Vamos caminhar mais algumas milhas. Queridos irmãos, a igreja continuou abençoando. Aquela mulher se recuperou, se converteu a Cristo, foi transformada pelo poder do Evangelho. 2 dos seus filhos são pastores fiéis a Jesus. O outro está terminando o seminário. Porque, irmãos, a igreja não pode se cansar de fazer o bem em nome de Jesus. E para a glória de Jesus.
Esse é o desafio. Então, quais são os desafios desse texto para a nossa vida? De parar de semear na carne. Veja bem, é parar. Não tem alternativa, é parar. Daqui para frente, no tempo de vida que resta para você, para mim, vamos parar de semear qualquer coisa na carne porque não dá certo. Pare, em nome de Jesus. A sua casa não tem que ser um ambiente da discórdia o tempo todo. A paz precisa reinar. E às vezes a gente começa até o outro que tem que mudar. É o outro que tem que... Às vezes é a gente que tem que mudar. Pare de semear na carne em nome de Jesus. Prossiga fazendo bem. Prossiga fazendo bem, semeando bem. Aproveite as oportunidades para abençoar alguém. E pense na possibilidade de uma colheita linda e maravilhosa na sua vida. Eis que o semeador saiu a semear. Vamos sair para semear coisas boas, meus irmãos, em nome de Jesus. Se é cristão, se é cristã, semeie coisas boas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nós não podemos ter uma multidão nas igrejas, erguendo a mão nos domingos, e essa multidão sair pelo mundo como se não conhecesse Jesus. Eu oro por um despertamento nas igrejas, onde as pessoas fujam do entretenimento e abracem o engajamento de uma vida cristã que deixa marcas lindas por onde as pessoas passam, para a glória de Deus. Você quer melhorar a sua vida? Eu quero melhorar a minha. Então, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus mude a nossa vida e que a gente possa ser uma grande bênção. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé.